tarde, meus amores! Hoje, nesse vídeo de ciências, a tia Tati vai passar para vocês as atividades sobre o novo módulo, o módulo 8 de ciências. E no módulo 8 a gente vai aprender sobre a origem dos materiais, de onde vêm os materiais. Então esse vídeo tá bem especial. No meio do vídeo da tia Tati tem um vídeo de uma coisa muito legal, como esse material é feito. Então a tia Tati espera que vocês assistam com muito carinho. Um beijo. Vamos aprender juntinhos? Então, na página 177, nós temos a abertura do módulo 8. E aí vocês vão ler com a tia Tati o título: A origem dos materiais. Então, agora vocês vão observar essas imagens aí. Essas imagens representam o ciclo do plástico e o ciclo do papel. Então, nós vamos ler com a tia Tati. Olha só. Como que começa o ciclo do plástico? Extração do óleo, produção de granulados ou pó de plástico, produção de embalagens, consumidor, recolha seletiva de embalagem, central de separação do material, indústria recicladora. E aí, fazendo todo esse processo, nós podemos reciclar e continuar usando o plástico. Agora nós vamos para o ciclo do papel. Então, ele começa lá, o corte de árvores, produção do papel, jornais, revistas e livros, consumidor, recolha seletiva de papel, central de separação dos materiais, indústria recicladora. E aí, depois que a gente usa os papéis e eles são reciclados, todo o ciclo recomeça. Então, você sabe que é importante reciclar materiais como o plástico, o vidro e o papel, certo? Mas você sabe de onde eles vêm? Observe as imagens. Qual é a origem do plástico? O plástico ele é produzido a partir do petróleo. E o papel? O papel é produzido a partir das árvores, como nós podemos ver aí no ciclo de cada um. Quais materiais são naturais, ou seja, fazem parte da natureza? E quais são artificiais, ou seja, são produzidos pelo ser humano? O petróleo ou o plástico? A árvore ou o papel? Então, olha só, fazem parte da natureza o petróleo e a árvore. E são materiais produzidos pelo ser humano o plástico e o papel. Então, nós sabemos que do petróleo conseguimos extrair o material para produzir o plástico. E da madeira nós extraímos o material para produzir o papel. Observe os dois ciclos. Por que você acha importante reciclarmos esses materiais? Eu tenho certeza que vocês sabem qual é essa importância, não é mesmo? Ao fazermos a reciclagem, não precisamos extrair elementos da natureza novamente para produzir mais materiais, como o plástico e o papel. Por isso é tão importante fazer a separação do lixo para que nós possamos reciclar. Agora nós passaremos para a página 178. E eu convido vocês a fazer a leitura junto com a tia Tati. Vamos lá? Materiais naturais e artificiais. Os materiais encontrados na natureza são denominados materiais naturais. Eles podem ter origem animal, vegetal ou mineral. Os materiais artificiais são aqueles produzidos pelos seres humanos e não são encontrados prontos na natureza. Então, observem aí essa primeira imagem da página 178. Nós temos aí uma árvore
e um homem tosquiando a ovelha. O que é tosquiar? É tirar a lã, tirar o pelo dela. Agora observem aí essas setinhas. Tem uma setinha que sai da árvore, que tem as torinhas de madeira. Das torinhas de madeira tem uma mesa com uma cadeira. E no quadro aí que está emoldurado como se fosse um galho de uma árvore, está escrito, ó, origem vegetal. Muitas plantas fornecem materiais como madeira, palha e fibras para a fabricação de tecidos. Agora vocês vão observar aí a imagem que tem a ovelha, tem uma setinha saindo para um rolo de lã. Do rolo de lã foi feita uma blusa. E olha no outro quadradinho que está emoldurado com um monte de lãzinha, como se fosse algodão. Origem animal. Alguns materiais utilizados pelos seres humanos no dia a dia têm origem animal, como lã e couro. Então, existem materiais que são encontrados na natureza de origem vegetal e de origem animal. Origem vegetal é que vem das plantas e origem animal é que vem dos animais. Então, nós temos que ficar bastante atentos para entender essa diferença. Quando a gente pega um sapato de couro, ele é de origem animal. Quando nós vemos um cesto feito de palha, então ele é de origem vegetal. Por isso nós precisamos entender, origem vegetal vem das plantas, origem animal, materiais que vêm dos animais. Agora na página 179, nós temos aí um caminho com bastante barro, nós temos areia no cantinho. Então, olha só agora a origem de outros materiais. Origem mineral. São muitos os materiais de origem mineral, como argila, areia, rochas e metais. Ferro, cobre, chumbo, ouro, prata, etc. Então, origem mineral é tudo que é retirado da terra ou das rochas que vem das superfícies. Então, quando a gente pega areia, é de origem mineral. Quando nós pegamos pedras, também é de origem mineral. No segundo quadrinho, é como se estivesse em um vidro, olha só. Então, são materiais artificiais. Já faz muito tempo que os seres humanos criam materiais artificiais, utilizando matérias-primas naturais. Um exemplo é o vidro, que é a mistura de areia com outros elementos. Mas alguns exemplos muito conhecidos, como vimos anteriormente, são o papel, que é feito de partes da madeira, que é a celulose, que recebe outros elementos, e o plástico, que tem na sua composição o petróleo. Então, são materiais que usamos matéria-prima que vem da natureza para poder produzir, materiais artificiais. Então, observem só, amiguinhos. Tem a setinha saindo lá do barro, lá da terra, que fez o tijolo, que fez a parede. Então, tijolos, areia são de origem mineral. Agora no outro a gente tem, olha só, uma setinha vindo lá da areia, a areia misturada com outros componentes, que vai para a pessoa que trabalha o vidro, e olha só o que forma, um vidro bem transparente. Então nós temos aí no glossário também uma resposta sobre uma palavrinha que talvez a gente não conheça. Matéria-prima é o elemento principal a partir do qual se fabrica um objeto. Então, é o elemento fundamental, porque se não tiver aquela matéria-prima, aquele elemento, não dá para fazer o restante do material. Então, a matéria-prima é o principal de algum objeto, de alguma coisa que vai ser produzido.
Agora, na página 180, você vai fazer a primeira atividade. Acompanhe como é fabricado o tijolo cerâmico. Ele é muito usado na construção de casas. Então, você vai observar cada uma dessas imagens. Olha só, a primeira, uma retroescavadeira tirando a terra, né, o barro. No segundo, eles colocaram a terra, olha lá, e tem umas hélices como se fosse uma batedeira misturando. Na terceira, tem uma máquina fazendo os tijolinhos. Na sexta, nós temos todos os tijolinhos empilhados. Olha só lá secando. Depois eles colocam no forno. E na sexta, nós temos os tijolos prontos para serem usados. Agora nós vamos ler. Número 1. A argila é extraída da natureza. Número 2. A argila é misturada com água. Número 3. A massa de argila com água é moldada em formas. Número 4. Os tijolos são colocados para secar. Número 5. Os tijolos são cozidos em fornos. Número 6. Depois estão prontos para ser usados. Agora a letra A e a letra B, vocês vão responder. Olha só. Qual é a matéria-prima utilizada para fabricar os tijolos cerâmicos? Então, você vai pausar o vídeo para você observar aí e responder qual é a matéria-prima utilizada. Letra B. Qual é a origem dessa matéria-prima? Animal, vegetal ou mineral? Agora que nós já respondemos, fizemos a primeira atividade, nós vamos para a leitura. E eu convido você a acompanhar e ler junto comigo. Conheça o bicho da seda e o incrível material que ele produz, a seda. Então, nós temos a imagem de um tecido de seda. Vamos para a leitura? Seda. A seda é uma fibra valiosa, produzida por insetos chamados bicho da seda. O tecido de seda é usado para confeccionar roupas, lençóis e outros itens. Seda natural. O bicho da seda produz um fio de seda que sai por um tubo em sua cabeça. A lagarta vai enrolando esse fio em torno do próprio corpo, até ficar totalmente coberta. Nesse ponto está pronto o casulo, que vai proteger o bicho da seda, até ele se transformar em mariposa. O casulo interno é formado por um único fio contínuo. Então, olha aí as imagens, diferentes fases da vida do bicho da seda, o lagarto e a casula. Para processar a seda, o casulo é primeiramente colocado em água quente. Com isso, ele se torna macio e a seda pode ser desenrolada. Muitos casulos são desenrolados ao mesmo tempo para formar um fio. Vários fios são trançados para dar origem às fibras mais grossas e mais fortes. Essas fibras podem ser tingidas e tecidas. Então, olha só, amiguinhos. A Britânica Escola fez esse texto sobre a seda tão interessante que um bichinho tão pequenininho consegue produzir um fio tão nobre. Vocês já viram tanto que a roupa de seda é massinha, o tanto que é lindo? Então, nós conhecemos um pouquinho da fabricação da seda. Depois da leitura do texto, agora nós vamos responder. Letra A. Qual é a matéria-prima utilizada para fabricar a seda? Lembrando que matéria-prima é o material, componente principal para a produção de alguma coisa. É o componente principal para fabricar um objeto, para fabricar algo. Então, qual é a matéria-prima utilizada para fabricar a seda? Letra B. Qual é a origem dessa matéria-prima? Animal, vegetal ou mineral? Então, atenção, hein?
E na letra C, os fios de seda são um material natural ou artificial? Por quê? Você vai conversar e pensar um pouquinho aí sobre essa letra C. Agora que vocês já responderam algumas perguntinhas e aprenderam sobre a seda, sobre o bicho da seda, Tia Tati convida vocês para o Venha Conhecer. Então tem um vídeo que vai contar para vocês de onde vem o vidro. Assista a esta animação com a personagem Kika e aprenda mais sobre a fabricação do vidro. Atenção, que o vídeo já vai começar. Guto passa pra Kika. Kika devolve com classe pra Guto. O craque lança de cabeça pra Kika, que dribla uma árvore e cruza pro Guto, que chuta de primeira e... Ops, foi mal. Guto, você quebrou o vidro da Dona Gumercinda. Tudo bem, garotão. Mas é bom providenciar um vidro novo, que eu não posso tomar friagem. Ué, mas de onde vem o vidro? Do vidraceiro, ora bolas. Boa resposta. Mas ela não entendeu a minha pergunta, Guto. Mas eu entendi, Kika. Quem é que falou? Eu. Meu nome é Caco. Caco de quê? De vidro é. Vou contar de onde eu vim. O vidro é muito antigo. Ele existia bem antes do aparecimento do homem na Terra. Quando um raio de sol atinge a areia da praia, ou o calor de um vulcão esquenta as rochas, a própria natureza se encarrega de fabricar pequenos pedacinhos de vidro. O homem ficou tão fascinado com a descoberta do vidro que foi inventando novas receitas para fabricá-lo. E hoje, o homem não pode viver sem o vidro. Ele está nos carros, casas, lâmpadas, televisores, prédios, óculos. Embalar comidas, bebidas e remédios é uma especialidade do vidro, pois ele não passa gosto para os alimentos. A receita para fabricar vidro é simples. Primeiro, a mistura dos ingredientes: areia, soda e cal. Essa mistura é levada a um forno super quente. A temperatura é de 1500 graus. A massa que sai do forno vai ganhar forma e ser moldada. A moldagem pode ser manual para fazer vários tipos de objetos. Um outro jeito bem legal de dar forma ao vidro é o sopro. O vidreiro sopra a massa através de um cano até formar uma bolha. A bolha é modelada com instrumentos para fabricar peças artísticas, lâmpadas ou garrafas. Mas a modelagem das garrafas do refrigerante que vocês bebem é feita com máquinas super modernas. Dá só uma olhada. O vidro é um material 100% reciclável. Isso quer dizer que qualquer vidro pode ser reaproveitado para ser usado de novo em uma nova fabricação. Esse é o meu futuro, Kika. Eu ainda vou ser reciclado. O meu sonho é um dia ser um vidro temperado. Vidro temperado? O vidro temperado é um vidro muito seguro. Ele entra neste forno e é aquecido a 600 graus. Depois recebe jatos de ar frio. Esse choque de temperatura faz o vidro ficar muito mais difícil de quebrar. Já os para-brisas de carros são feitos de vidro laminado. Se sofrem algum impacto, eles se quebram sem sair do lugar. Assim, eles não estilhaçam e não machucam ninguém. Prontinho, Dona Gumercinda. Aí está seu vidro novo. Obrigada, Guto. Você foi muito legal. Pode deixar que eu pago a conta. Mas nada de bola, hein? Fique tranquila, Dona Gumercinda. Este vidro é temperado. Uau! Que legal! Um vidro feito de fogo, areia, soda e cal, que foi aquecido a 1500 graus. 500 graus. E foi esquentado, resfriado, moldado, temperado e transportado. E vai deixar linda a janela da Dona Gumercinda e dar segurança para o adulto e para a criança. Nossa, Kika! De onde veio essa sabedoria tão sólida e transparente? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho cristalino e até o programa que vem com mais um dia.
Agora, você vai fazer as atividades em casa, da página 183 e 184. Então, a tia Tati vai ler e você vai pausando o vídeo para poder responder, tá bom? Número 1. O vidro é um material reciclável, ou seja, ele pode ser usado e posteriormente utilizado como matéria-prima na fabricação de novos vidros. Veja na ilustração o ciclo de produção do vidro. Então, olha o ciclo de produção dele, você vai observar. Letra A. Qual é a matéria-prima para a fabricação do vidro? Argila, areia ou metal? Você vai marcar qual é. Letra B. Contorne de vermelho a etapa de extração da matéria-prima na natureza. Então, você vai contornar de vermelho qual é a etapa que está extraindo a matéria-prima da natureza. E letra C. Contorne de verde a etapa em que o vidro é utilizado como matéria-prima para a produção de novos vidros. Então, quando ele está sendo usado novamente. Agora, o número 2. Na história dos 3 porquinhos, cada um deles construiu sua casa utilizando um material diferente. No quadro abaixo, escreva que materiais são esses e a origem de cada um deles. Então, você vai escrever, olha só, a casa 1 está em cima da casa de tijolos. A casa 2 é a casa de madeira e a casa 3, a casa de palha. Então, você vai colocar o material de cada uma e qual que é a origem dela, se é vegetal, animal ou mineral. Número 3. Os animais fornecem matérias-primas para a fabricação de produtos. Relacione os animais aos produtos fabricados. Então, olha só, num lado da coluna está os animais, do outro lado os objetos. Então, você vai ver, olha só, o carneiro, que ele é cheio de o que no corpinho dele? O que ele produz? O que é fabricado com a matéria-prima que ele tem no corpinho? Número 2, bicho da seda. E número 3, o boi. Então, vai ser mamão com açúcar responder essa aí, hein?